à distância aqui, no nosso curso de instalações elétricas. Pessoal, dando continuidade aí às atividades que nós estamos fazendo, eu gostaria de agradecer primeiramente a participação de todo mundo. Sei que, enfatizando que não é fácil, né, a adaptação a esse novo sistema de aula. É uma coisa que eu acredito que vai demorar um certo tempo. Eu acho que para esse restinho de semestre aqui de 2020 nós vamos terminar com as aulas à distância e rezar e torcer para que a gente possa retomar o quanto antes aí as aulas presenciais, tá? Lembrando mais uma vez que as nossas atividades práticas, a intenção é que assim que nós retornarmos para as aulas presenciais, nós façamos aí as aulas práticas, tá? Não sei de que forma é que a gente vai retornar, se vai ser com número reduzido de alunos ou não, né? Tem um monte de perguntas aí que ninguém consegue responder, tá? Então, nós vamos ter calma, paciência aí e enfatizando mais uma vez aí a participação. E mais uma vez eu peço também que os colegas que não estão participando por conta de dificuldade de acesso, que entrem em contato com a escola e com a coordenação, explique a situação para que a gente tome ciência. De repente pode pensar em alguma forma de atividade de auxílio, entendeu? A gente está aqui com a disposição de poder ajudar e passar o conhecimento para vocês, porque é só assim que a gente vai transformar esse país num país melhor, tá bom? Não vai depender de político de lugar nenhum. Vai depender de cada um de nós, cada um fazendo a sua parte da melhor maneira possível. E é isso aí que eu me proponho a fazer para vocês, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, então instalações elétricas aí. Nós já vimos aí na semana anterior a parte de simbologias. E assim, não é que precisa decorar as simbologias, né? Mas você precisa saber reconhecer. Ainda hoje eu estava pensando, né? Quando você vai tirar habilitação para carro ou moto, você tem que olhar um monte de placa, de símbolos lá, e que muitas vezes você nem vai usar durante o seu dia a dia, né? Você vai dirigir e de repente tem placa lá que você nunca vai ver na sua vida, né? Mas você precisa olhar e reconhecer. Na nossa área, na parte elétrica, provavelmente vocês vão se deparar sim com muita simbologia. E com o passar do tempo, vocês vão se acostumando a ler esses símbolos e vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então, a dica que eu dou é essa, tá? Não se assustem, o material está com vocês para consulta, pode consultar, não tem problema nenhum. A ideia é que você saiba onde está essa simbologia e de que forma aplicar ela. Então, o mais importante é a aplicação disso. Saber simbologia e não saber como aplicar não vale nada. Então, vamos lá. Então, as instalações elétricas, elas têm alguns conceitos aí que a gente vai ter que trabalhar. Então, qual que é? Quando a gente vai pensar em fazer uma instalação elétrica, de qualquer lugar, tá? De um cômodo da sua casa, uma residência, uma edícula, a estrutura de uma oficina, de uma indústria. Então, todas elas precisam ter algumas informações, tanto para quem está desenvolvendo o projeto, né, o engenheiro, o arquiteto, quem quer que seja lá que está trabalhando nessa área, quem vai executar a instalação desse sistema elétrico e também quem vai usar e posteriormente quem vai fazer a manutenção desse sistema elétrico, tá? Então nós temos que ter aí a localização de todos os elementos. Nós fizemos exercício na aula anterior mostrando uma planta bem simples, localizando lá pontos de interruptor, tomadas, lâmpadas, tá? Então aquilo ali era uma casa simples, pequena. Agora imagine fazer isso com uma estrutura maior. Então eu vou ter que ter a localização desses elementos lá. Depois, qual é o percurso dessa instalação? Ou seja, eu estou chegando com a minha instalação elétrica no meu quadro geral, depois eu vou para o meu quadro de distribuição e depois para os pontos de consumo, tomadas, interruptores, lâmpadas. Então, eu preciso saber por onde os conduítes estão passando, tá? Muitas vezes eu tenho nas instalações, principalmente industriais, eu tenho os canais condutores, tipo conduíte ou eletrocalha,
que eles são visíveis, então é fácil você identificar. Nas residências, né, 99,99% das residências, as instalações são embutidas na parede, no teto, né, acima no forro do teto ou no chão. Então, eu preciso saber por onde está passando essas instalações. Então, é importante você ter uma planta elétrica do seu empreendimento, da sua instalação, do seu prédio. Então, lá os condutores, por onde que eles estão passando, né? Qual é a distribuição de carga? Ao longo desse curso, nós vamos dimensionar o consumo de energia em uma residência e fazer a distribuição de carga, porque eu preciso, muitas vezes, se a casa tem um consumo maior de energia, uma demanda maior, tem mais equipamentos, eu preciso equilibrar a distribuição da energia pela residência. Então, seria muito irresponsável do técnico, né, do engenheiro, do eletricista, na mesma residência, né, eu manter ligados na mesma fase, ou seja, na mesma linha de conexão, equipamentos que demandam de alto consumo de energia. Então, por exemplo, se eu tenho lá a área da cozinha, em que eu tenho alguns equipamentos, como grill, sanduicheiras, torradeiras, que são elementos que utilizam resistência e demandam uma potência e consomem mais, eu não posso, de repente, ligar nessa mesma fase um chuveiro, tá? Porque pode acontecer de eu sobrecarregar muito o sistema. Ou eu ter que colocar um fio com diâmetro muito maior para tentar suprir essa demanda de potência elétrica. Então, eu tenho que equilibrar isso. Então, muitas vezes, se a casa é uma casa mais simples, mais humilde, com poucas instalações, né? Então, a própria estrutura da casa, eu só tenho apenas um setor que eu tenho que atender. Agora, se eu tenho mais áreas, então aí eu tenho que acrescentar outras fases, né? Então, aí eu tenho outros ramos, né, para poder equilibrar as cargas lá dentro da minha instalação. A gente vai ver isso com detalhes daqui a pouco. Os circuitos de proteção, que é importantíssimo, eu vou falar um capítulo só sobre esse setor, tá? Então hoje a gente vai ver um pouco mais dos sistemas aí de distribuição, né? Mas depois a gente vai uma aula só disso. A gente vai ficar um período aí um pouco longo aí falando sobre circuitos de proteção. Então, e demais informações lá que possam ter, né? Então, se de repente eu tenho uma área molhada, que é tipo chuveiro, lugar que tem banheira, lugar que tem área de lavanderia, então eu tenho outras informações que, dependendo da instalação elétrica, elas requerem um cuidado maior. Então, por exemplo, se eu tenho uma área que ela é próxima de área que pode estar sujeita aí a lavagens periódicas, como uma lavanderia, eu tenho que evitar colocar tomadas mais baixas, altura de 20 centímetros do solo. Né? Então, eu tenho que evitar essa situação. Eu vou colocar tomadas em que altura? A altura de meia parede. Né? Então, é isso que eu tenho que ponderar. Então, eu tenho que analisar outras situações que compõem a estrutura residencial ou industrial do meu projeto. Então, para isso, eu preciso respeitar a planta baixa, né, do meu empreendimento, saber por onde estão passando esses conduítes. E isso segue uma norma, tá? Então, tem uma norma de desenho da BNT, que é a NB8, que ela regula toda essa parte. Deixa eu aproveitar e vou fazer um parênteses, pessoal, que é assim, dificilmente, e isso eu já conversei com vários profissionais da área, você sabe, eu sou engenheiro agrônomo, né, trabalho com a área elétrica também, principalmente em instalações rurais, mas conversando com engenheiros civis, arquitetos, que trabalham mais em áreas, na área urbana, né, a minha área de atuação é mais agrícola e industrial e uso muito a parte trifásico, tá? Mas até mesmo em residências, né, na área urbana, até hoje eu não vi uma planta elétrica, né, junto com uma planta
arquitetônica. Geralmente não é feito. E toda aula que eu faço, eu enfatizo isso, porque cabe aos profissionais, sim, entregarem um esquema elétrico para a instalação. Não é recomendável você deixar que o seu pedreiro, o seu eletricista, façam a distribuição desses elementos, porque muitas vezes eles não têm formação técnica, têm uma formação prática. E as coisas elas vão se modernizando. E, de qualquer forma, o cara que faz a instalação na sua casa hoje, sei lá, daqui 10, 15, 20 anos, pode ser que ele não esteja mais trabalhando, já se aposentou ou nem está mais morando na cidade. E aí, quando você tiver que fazer algum reparo mais robusto, ou fazer uma reforma na sua casa, ou quiser fazer a instalação de outros elementos que vão necessitar de energia na sua casa, você não vai saber por onde está passando o conduíte, onde passa a parte hidráulica, onde tem área de gás, né? Então hoje nós temos muita área de gás aí, de área de instalações de gás encanado. Então é sim necessário ter um projeto de hidráulico, elétrico, arquitetônico da residência, os três, tá? Tem que estar junto aí, tá? E se for possível também, oriento aí para quem for fazer uma construção, construir sua casa, que é um investimento alto de uma vida inteira aí, também fazer um estudo de solo, tá? Eu já vi muitas questões aí envolvendo residências que tiveram problemas por questão do solo não ser um solo estável, tá? Então muitas vezes você gasta, faz um esforço danado para construir sua residência lá do jeito que você quer, do jeito que sua família merece, e de repente você tem um problema aí de solos que são instáveis e traz uma série de dor de cabeça para você depois, tá bom? Então vamos dar sequência aí. Então tá aqui, pessoal, uma representação de um desenho elétrico aí, né? Então eu tenho uma área de uma residência pequena, eu tenho aqui, ó, uma varanda, né? Aí tem a área de entrada aqui a sala. Seguindo aqui, ó, eu tenho um quarto, o corredor, um segundo quarto aqui. Entre o quarto, aqui tem a cozinha. Eu tenho aqui, ó, o banheiro. Então aqui, ó, eu tenho a área de banho. Por que eu sei que aqui é a área de banho? Está escrito banho aqui, né? Mas não, eu tenho aqui, ó, essa aqui é a área do chuveiro, ó. Por que eu sei que é o chuveiro, ó? Por causa que é uma tomada alta, né? Ó, a representação da tomada aqui, ó. A tomada alta. E aqui, ó, é a área que está lá. A pia. Tem uma tomada, ó, de meia parede. Aquela tomada lá que usa para o secador de cabelo. O barbeador elétrico. Então tá aqui, ó. E aqui tem um pequeno armário aqui também. Então essa aqui é a área do banheiro. Aí eu venho aqui para a cozinha. Né? Aqui na cozinha eu tenho aqui, ó, uma tomada de meia parede. E do lado de fora eu tenho uma área aqui, ó, que dá para o quintal, que tem uma arandela aqui, ó. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse desenho aqui, ó. Bom, vocês estão percebendo que aqui, ó, no meu desenho eu tenho uma série de linhas que elas estão interligadas, tá? Então essa daqui é uma instalação que ela é pelo forro, pelo teto da residência, certo? Então ela vem aqui. Aqui tem o quadro geral, então está chegando a energia aqui na casa. Daqui, ó, ela vai distribuindo. Então aqui nesse quadro eu tenho os disjuntores, que são dispositivos de proteção. Daqui, ó, eu tenho um circuito. Então aqui, ó, onde está a gravação da lâmpada, eu tenho aqui, ó, qual é o circuito que está passando por aqui, ó. Então tem aqui, ó, nessa aqui na sala tem o circuito 1 aqui também, ó. Circuito 1. E aí, ó, o que acontece? Eu já tenho 1, 2, 3 cômodos desse circuito. Então, eu tenho que equilibrar. Então, eu tenho uma outra fiação que está vindo do quadro, está dentro do conduíte, vem para cá e ela se divide, ó. Aí eu tenho o circuito 2 aqui, o circuito 2 aqui, ó, atendendo banheiro e cozinha e atendendo outro quarto. Então, veja, ó. Eu distribuí as cargas da residência. E notem que é uma tensão
de 127 volts. Por quê? Eu tenho uma simbologia, essa simbologia aqui, ó, o fio comprido aqui, ó, cortando na transversal é a fase, e esse fio aqui, ó, formando como se fosse um L aqui, ó, é um neutro. Então, eu tenho dois fios que estão chegando lá do poste, entrando no quadro, que é um fase e um neutro. Depois aqui, ó, o que está acontecendo? Ó? Eu tenho fase neutro, fase neutro, fase neutro. Está chegando até aqui, ó. Então, eu vou ter 1, 2, 3 circuitos, ou seja, eu tenho 3 disjuntores aqui. O que eu posso fazer aqui? Ó? Então, eu estou levando um circuito 1 para a sala, tá? Então, aí eu estou dividindo para a tomada, para a arandela lá de fora. Aí eu tenho um interruptor aqui, ó, interruptor da arandela, onde acende aqui, ó. Acendo a luz, acendo a arandela. Depois aqui, ó, eu sigo aqui no centro da casa e faço a distribuição. Então, nesse mesmo fio condutor aqui, ó, eu estou trazendo de um outro disjuntor no circuito 2 para alimentar o quarto e a cozinha. E um terceiro aqui, ó, um outro disjuntor, é um outro fio que está vindo para o banheiro. Então, pessoal, veja assim, ó, quantidade de circuito dentro da instalação elétrica não quer dizer quantidade de fase. Eu posso ter residências monofásicas, bifásicas, né, tem 2 fases, e até mesmo trifásica. No caso, essa é uma residência de baixa consumo elétrico. Então, ela foi dimensionada e ela é uma residência monofásica. Eu só tenho uma fase e o neutro que está chegando. Só que ele está alimentando o quadro. Do quadro, eu tenho disjuntores que atendem a setores da residência. E o que são esses setores? Estou dividindo entre sala, quarto e corredor. E depois, o outro quarto, outra na cozinha e o outro no banheiro. E um terceiro aqui, ó. Ah, professor, mas peraí, eu não estou entendendo. O senhor está falando que tem 3 que está chegando aqui, mas eu só estou vendo o número 1 e o número 2? Sim, porque um desses aqui se refere especificamente ao chuveiro. Olha o número 3 aqui, ó. Tá vendo? Ele vem para distribuir, ó, passa por dentro do conduíte lá em cima do forro, passa por aqui, ó, e chega até no chuveiro, ó. Então, eu tenho 3 circuitos que estão equilibrando as demandas da casa. O que acontece? E eu tenho certeza que alguém vai pensar isso. Ah, professor, na minha casa lá, eu tenho 2 chuveiros. A hora que eu ligo um, se mais alguém ligar o outro chuveiro, o que acontece? Ah, cai o disjuntor. Então é isso, a sua casa ela não está equilibrada, não está com as cargas equilibradas. E não é só por isso. Você tem que ter o seguinte, o dimensionamento do fio de acordo com a demanda. Então, se você dimensiona o fio para atender o consumo de um chuveiro, aí você pega o mesmo circuito elétrico e coloca 2 chuveiros. Primeiro, o disjuntor não foi dimensionado para atender 2 chuveiros, então ele vai cair mesmo. Segundo, se o seu disjuntor for superdimensionado, né? Então vamos falar em números. Digamos que o chuveiro, um é de 25 A e o outro também é de 25 A. Tudo bem. Aí você coloca um disjuntor de 60. Então, se você ligar os dois ao mesmo tempo, 25 mais 25 vai dar 50. O seu disjuntor é de 60. Ele vai desligar? Não, ele não vai desligar. Só que a fiação que você colocou para atender um chuveiro, ela não vai suportar uma corrente com mais daquilo que ela foi dimensionada. Então, se você pensou que a sua demanda lá era para um chuveiro e era para 25 A, e agora você está instalando mais um, o que acontece? Você está dobrando a quantidade de elétrons que vai passar pelo fio. Então, é insuficiente. Aí, o que vai acontecer? Aonde tem maior perigo? O seu sistema elétrico não vai desarmar, porque o disjuntor está dimensionado para 60 e o seu consumo é de 50. Então, ele vai suportar. O disjuntor vai suportar, mas a fiação não. Então, a fiação ela vai ter um gasto prematuro.
e aí você pode ter um risco muito grande de incêndio. Então eu aconselho aí todo mundo que estiver se deparando com essa situação, procurar a ajuda de um profissional e melhorar, porque incêndio em residência por parte elétrica acontece sempre. Toda hora eu vejo acontecer incêndios. Às vezes a gente não fica sabendo porque são incêndios assim, queima a fiação da casa e graças a Deus a casa não incendeia. Mas tem aquele curto-circuito que acaba atingindo o quadro de força, acaba atingindo o conduíte e geralmente é uma estrutura cara que precisa de um cuidado aí, tá bom? Então, pessoal, toma cuidado. Não se preocupa com essa parte de equilíbrio de cargas, que a gente vai ter aula só disso. Então, hoje é um panorama geral. Eu vou voltar a falar disso mais à frente com mais detalhe, tá bom? Então, tá aí. E só para lembrar aqui, ó. Então, essa aqui, ó, esses triângulos brancos, né? São as tomadas baixas, né? Então, só para relembrar, tomadas baixas, tomadas aqui, ó, de meia parede, tem duas, e tomadas altas aqui, no caso do chuveiro, é a terceira. Tudo bem? Vamos lá, então. Próximo. Então, tá aqui, ó. As normas gerais. Então, eu preciso ter a localização dos pontos de consumo de energia, seus comandos, né? Interruptor, tomadas, e a indicação dos circuitos que eles estão ligados, que é isso que eu acabei de mencionar com vocês. A localização dos quadros e do centro de distribuição, tá? Então, isso é importante na hora de fazer a instalação. Por que é importante? Porque muitas vezes você vai fazer a instalação e daquele quadro você vai fazer a distribuição para outros pontos. Então, você tem que saber a quantidade de fiação que você vai precisar para fazer toda a sua instalação. Então, pelo esquema elétrico, né, a planta elétrica da sua casa, você consegue dimensionar quanto de fio que você vai precisar. O trajeto dos condutores, que isso é muito importante, saber aonde que eles estão passando, se tem problemas aí de estar transpondo sistemas diferentes, né, como questão de telefonia, água, né, a parte de esgoto, se for de repente subterrâneo. Então, saber exatamente aí, ó. Fazer o dimensionamento dos condutores e das caixas, a gente vai ter uma aula sobre isso, tem algumas contas que a gente faz para dimensionar. E um diagrama unifilar discriminando o circuito, que é aquelas linhas que eu mostrei para vocês, que eu vou detalhar daqui a pouquinho. Os dispositivos de manobra e proteção, né? Disjuntores, relés, fusíveis, os DDRs da vida aí, né? Dispositivos de retardo de proteção aí contra curtos-circuitos. Então, são alguns elementos aí. As características dos materiais, dimensionamento, tamanho, bitola do fio, tipo, cor do fio. Aproveitar. Eu vou falar o seguinte, ó, pessoal, toda vez, por norma, que você estiver trabalhando com fiação, o que acontece? Eu tenho lá a fiação, um fio azul, por exemplo. Fio azul, por norma, pessoal, é um fio neutro, tá? Ele é a fase neutra do seu sistema elétrico. Fio verde é o sistema de aterramento de tomadas, né, e dos aparelhos da sua residência. O fio branco, preto e vermelho são fios de fase, tá? Então, por isso que eles são três. Tem lugares que eu tenho até 3 fases. Então, eu tenho branco, preto e vermelho. Depois, eu tenho fios de cor marrom e amarelo, geralmente são usados para a fiação de retorno, tá? E tem fios de cor cinza, tá? Que geralmente são utilizados nos circuitos de telefonia, tá? Pode até ser utilizado no circuito de retorno, mas na maior parte das vezes é parte de telefonia e comunicação, tá? Professor, mas tem redes de computador que a fiação é azul. Sim, são redes de computadores, não são redes elétricas. Elas são redes de comunicação entre sistemas computadorizados. Então, é uma outra parte. O que eu estou falando hoje é sistemas elétricos de alimentação de circuitos, de máquinas, de equipamentos. Tá? Não é de comunicação. A nossa disciplina não visa a gente trabalhar a parte de telecomunicação. Tá? É a parte mais de instalações elétricas. Vamos lá. Então, tá aqui, ó, um esquema unifilar. Então, o esquema unifilar, ele tem
esse jeitão aí que eu mostrei para vocês e agora a gente vai começar a detalhar um pouquinho mais. Ó. Então tem a simbologia de lâmpada, aquela que está lá no centro do cômodo, lá do teto, né, da sua sala, cozinha lá. Eu tenho aqui ó, a simbologia S, que é para o interruptor, onde eu vou fazer o acionamento, né, da lâmpada, e as tomadas aqui, né? Tem a branca, aquela que tem metade branca, metade preta, tá? E a inteira preta, cada uma com uma altura específica. E no meu fio condutor, como é que funciona aqui o meu sistema unifilar? Eu tenho uma linha que mostra o conduíte. Então, essa linha aqui, ó, maior, nada mais é que o conduíte. Pode ser aquele conduíte de plástico, metálico, pode ser o conduíte corrugado, aquele amarelinho, tá? É o conduíte. É o que está embutido na parede, no teto, ou que está por cima do forro. E quando eu olho o conduíte, o que tem dentro dele? Quantos fios tem? Tem 3 fios. Qual que é o primeiro aqui? Ó? O primeiro é o fio neutro. Ele é um risco na transversal aqui, com um risquinho aqui. Ó. Então, esse aqui é o neutro, a simbologia para o condutor neutro. E esse que atravessa aqui, ó, é a fase, condutor fase. E quando só tem metade? É fase também, só que é fase com retorno. Professor, não estou entendendo. Vamos entender. Olha lá. Vamos passar para o próximo. Já. Então tá aqui, ó. Esse aqui, ó, é o esquema unifilar. Então como é que multifilar? Desculpa. Esse aqui é o esquema multifilar. Então vou voltar aqui, ó. Unifilar tem esse jeitão aqui, ó. É ó, um fio só. Tá vendo? E dentro do fio aqui, ó, desse condutor, eu tenho a fiação que vai dos meus circuitos. Então esse aqui é o sistema unifilar. Agora, sistema multifilar. Já é esse esquemão aqui, ó. Pessoal, o esquema multifilar ele é muito utilizado lá na obra, na hora que você está fazendo a instalação. Para o eletricista ou pedreiro, quem estiver fazendo a instalação, saber o que ele vai fazer lá, como é que é o esquema elétrico, como é que ele vai fazer a ligação. Então tá lá, ó, ele vai olhar lá e ver assim, naquele condutor lá, dentro está vindo um fio fase, um neutro e um retorno, os 3. E como é que faz isso? Ó, a fase está aqui, ó, é a linha de distribuição, o circuito. Ó. Essas 2 linhas de cima aqui, ó, é o meu circuito. Ele está passando lá no teto. Aí, ó, eu vou fazer a ligação do cômodo. Vamos supor, eu vou ligar a luz da sala. Então, eu vou pegar uma fase. Tem aqui. Aqui é o interruptor, né, aquela simbologia do S lá, que ele está aberto. Ó. Na saída do interruptor para a lâmpada, é o fio de retorno. Tá vendo? E da lâmpada, retornando lá dentro, o que tem? Tem o fio neutro. Então, essa aqui é uma instalação em 127 volts. A tensão de alimentação é de 127 volts. Por quê? Eu tenho um fase e um neutro. Se fosse fase e fase, ou seja, é uma instalação de 220, como é que seria? Aqui seria a fase, aqui seria retorno e aqui seria fase novamente. Tá? Então, teria aqui 2 fios fase e um fio de retorno. No caso aqui, esse aqui é de 127 volts, então eu tenho uma fase, um neutro e um retorno. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Então, esse aqui ó, é a ligação simples. Ó. É o mesmo desenho, multifilar. E aí, ó, ele ficaria dessa forma. Então, tá lá, fase, aqui, ó, fase chegando. A fase desce, tá descendo aqui, ó. Passa pelo interruptor, olha o interruptor aqui. Aí do interruptor sobe de novo pelo conduíte da parede, vai lá no teto e desce no bocal da lâmpada. Tá? Então, tá aqui, ó. Fase, desceu o conduíte, passou pelo interruptor, subiu no conduíte, subiu lá no teto, foi lá no bocal da lâmpada e desceu. Passou pelo bocal da lâmpada e o outro fio que sai é o neutro azul. Então, na hora que você vai lá olhar o bocal da lâmpada, o que você vai ver lá? Você vai ver, vamos supor, um fio amarelo, que é o retorno, e um fio azul, que é o neutro. E no interruptor, o que você vai ver? Você vai ver um fio descendo, que pode ser vermelho, preto ou branco, que vai ser a fase. E o que está subindo aqui? Ó? Um fio amarelo,
que é o retorno. Então tá lá, ó. Um outro esqueminha aí, ó. Então tá aqui, ó. O conduíte, ó. Tá vindo aqui, ó. Aí ele chega lá, desce pelo condutor, chega no interruptor. Então até aqui, ó. Esse aqui é o fio vermelho, branco ou preto. Tá aqui. Passa pelo interruptor, aqui, ó, sai um fio amarelo. Sobe pelo condutor, vai lá no teto, desce de novo no bocal. Chegou no bocal, aí sai um fio azul que vai que ser o neutro, tá? Então esse daí é o esquema de cor. Então tá aí, ó. E agora? Vamos chutar aí, ó. O que é isso aí, ó? Alguém se habilita a pensar, hein? Como é que é esse esquema elétrico aí? Olha lá. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, condutor chegando. Eu tenho a fase, o neutro. Chegou pela lâmpada, desceu pela parede, chegou no interruptor. Então tá lá, fase, condutor fase, tá aqui, ó. Chegou no interruptor, subiu. O que subiu? O retorno. Foi para a lâmpada. E da lâmpada saiu o neutro, que está aqui. Tá, então esse aqui seria o esqueminha aí. Unifilar para aquele esquema que a gente estava vendo lá, igualzinho. Tá. E nesse daqui, ó, é um outro agora, né? Mudou muita coisa? O que eu tenho aí nesse circuito? Vamos ver? Então, primeira coisa, o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui é a fase, né? Olha lá. Então, eu tenho a fase chegando e descendo. Depois, o que eu tenho? O neutro. Tá lá, ó. Então, eu tenho fase e neutro chegando e descendo. E eu tenho também o retorno. Tá em amarelo aqui, ó. Então, aqui na lâmpada, desce. Eu tenho interruptor, tá? E retorna um amarelo, fio amarelo, para a lâmpada aqui. Mas peraí. Tem uma coisa a mais nesse desenho, não tem? O que é isso aqui, ó? Não é a tomada baixa? Então, ó, além do interruptor, descendo um pouquinho mais, porque interruptor, você não vai colocar o interruptor no chão, né? Você vai colocar ele na altura da minha parede. Então, descendo um pouco mais, eu tenho uma tomada. Ou não, posso estar junto aqui, né? Eu posso ter interruptor e uma tomada junto. Não precisa estar embaixo. Só que aqui, ó, pela simbologia, se é uma tomada branca, certo? Ela é embaixo. Se eu quiser que ela fique junto com o interruptor aqui, na altura de minha parede, eu tenho que pintar isso aqui a metade de preto. Então tá aí, ó, o esqueminha multifilar. Então eu tenho lá a fase chegando, olha lá, os fios vermelhos chegando lá. Eles estão chegando ao mesmo tempo, ó. A mesma fase está alimentando o interruptor e está alimentando a tomada. Depois eu tenho aqui, ó, o fio neutro. Então tá aqui, ó, o neutro já está ligando a tomada aqui, ó. Então, a hora que eu conectar um rádio, qualquer coisa aqui, ó, uma televisão aqui, ó, ele vai funcionar, porque ele vai fechar esse circuito aqui e vai passar a energia pelo meu aparelho. Ele vai estar funcionando. Então, eu já estou habilitando aqui. E a lâmpada? Eu consigo acender ela agora? Nesse momento não, né? Porque está faltando o fio do retorno aqui, ó. Tá aí, ó, o fio do retorno, tá? Então, a hora que eu fechar aqui, eu consigo acionar a lâmpada aqui. Então, se fosse não, né? É uma residência com 127 volts, então fase e neutro em azul. Se fosse 220, como é que ficaria? Aonde está em azul, também seria vermelho. Então, teria fase e fase. O que acontece, pessoal, às vezes, que eu já vi isso acontecer e obra que eletricista fez, hein? Professor, eu só consigo acionar a lâmpada da sala na hora que a televisão está ligada. Porque o que aconteceu? Provavelmente na hora de fazer a ligação,
tanto o interruptor quanto a tomada, eles estão em série. Está um ligado atrás do outro. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, na simbologia da tomada, está aberto esse caminho aqui, ó. Então, se eu ligar um interruptor e aí por um descuido eu ligar a tomada na sequência, eu fecho o interruptor, mas a tomada está aberta. Então aí eu preciso que alguma coisa esteja ligada para a lâmpada poder funcionar. Ou vice-versa, né? Você coloca a tomada antes e o interruptor depois. Tá? Então isso acontece muito, viu? Já vi várias residências isso daí, ó. Então tá o esqueminha aí, ó. Porque às vezes a pessoa olha esse desenho aqui, fica um pouco difícil de entender como é que tá, mas tá aí, ó. Vamos lá de novo, ó. Eu tenho a fase, tá chegando, tá passando pela tomada, tá? Da tomada sai o fio de retorno e vai pro bocal. Ao mesmo tempo aqui, ó, dessa fase aqui, ó, eu tenho a fase chegando aqui, ó, para minha tomada, tá? Então elas estão em paralelo, ó. Eu posso ligar aqui, ó, porque o retorno tá fechando o contato aqui e daqui depois volta pro neutro. Beleza. E daqui, ó, eu pego a fase e desço na tomada. E da tomada, eu pego o neutro e volto lá em cima. Tá aqui, ó. Tomada, o neutro voltando lá em cima, tá aqui, ó. E da lâmpada, o neutro tá aqui, é esse fio aqui, ó. Certo? Então tá bom, pessoal. Então, a aula é essa. O material está lá para vocês hoje, lá no publicado. Qualquer dúvida é só entrar em contato e a gente vai dando sequência aí, tá? Semana que vem, provavelmente, eu vou dar um exercício para vocês montarem um esqueminha desse aí, bem simples, aí, para a gente começar a treinar isso aí, tá bom? Valeu, um forte abraço, tudo de bom aí, fiquem com Deus. Até mais.